Neste episódio, vamos falar de dinossauros e de quem é a criança que Maria Montessori nos fala e ensina tanto sobre ela. Bem-vindos ao Pode Fazer à Vontade, o podcast que levas sempre contigo. Eu sou a Kátia. Eu sou a janela partida do caldo. Somos uma família homeschooling. Semanalmente, vamos falar sobre educação Montessori. Conheces? Conheço. Ouve com atenção, porque as nossas aventuras vão ajudar a olhares para as tuas crianças de forma mais descontraída Contraída e verdadeira. Vamos revelar os nossos segredos que aprendemos com Maria Montessori e nos faz acreditar que num mundo onde tu e os teus filhos podem ser mais felizes. Seguimos juntos. Oh Kiko, fala então um pouco sobre o mundo dos dinossauros. Por que é que tu gostas tanto de dinossauros? Porque são misteriosos. Também são muito ferozes. E diz-me uma coisa, como é que eles nasceram? Nasceram como? Dos ovos? Então são ovíparos. E são altos e grandes, não é? Sim, ferozes. E também são répteis que nasceram há milhões de anos. Então é por isso que tu gostas tanto de dinossauros, porque são misteriosos, nasceram há milhões de anos. Isso mesmo. Tu estás-me a mostrar aqui, as pessoas não estão a ver, mas tu tens um dinossauro aqui perto de ti. Qual é este dinossauro? É o T-Rex. Podes falar um pouco acerca deste dinossauro que tu tens contigo? Sim, mãe, com todo o gosto. Bem, tem aqui uma boca grande, que é feroz. Tem aqui uma cauda muito grande. Tem aqui umas patas maiores do que do que as da frente. Oh Kiko, e diz-me uma coisa, nós ouvimos falar que os dinossauros viveram no período Jurássico. Foi só neste período ou eles viveram noutros períodos? Já que são tantos milhões de anos? Bem, da verdade, até são três. Uau, 3! Sim, Triássico, Jurássico e Cretácico. E diz-me uma coisa, nós conhecemos muitas espécies de dinossauros, não é? Bem, os cientistas dizem que são mais de 700 espécies. E olha, e sabes-me dizer se todos os dinossauros viveram só na Terra? Não, quer dizer, sim. Ah, é? Sim. Viveram sempre na Terra? Nunca viveram no mar ou na água ou voaram? Só há um, é o espinossauro. Então quer dizer que todas aquelas figuras que nós vemos no mar, na água e a voar não são dinossauros. Não, São répteis pré-históricos, é isso? sim. E há quantos milhões de anos é que duraram os dinossauros? Bem, 65. Milhões de anos. Sim. E o que é que significa a palavra dinossauro? Lagarto terrível. E achas que o dinossauro é mesmo um lagarto terrível? Bem, para mim, eu acho que não é terrível. Não. Então Não. explica lá um bocadinho. Porque eu adoro dinossauros. Já porque eles são misteriosos. E tu brincas muito com eles. Sim, porque eles também têm uma forma de atacar tão gira. Eles são tão espertos. Então fala um bocadinho disso, porque os carnívoros, eu li em qualquer livro, quando nós estamos a fazer as nossas investigações, que há uns que são mais inteligentes do que outros. Sim, o carnívoro é mais inteligente do que o herbívoro. Porquê? Bem, para atacar as suas presas. E como tinham que atacar e ir buscar comida, outros animais, eles tinham mais desafios, não é? Sim. Então tinham que ter mais umas táticas diferentes dos herbívoros. Sim. Muito interessante. Olha que estou a aprender muito contigo. Ok, que eu sei que há muitos dinossauros carnívoros. Conheces imensos. Mas podes dizer apenas 3 nomes? Sim. Tiranossauros Rex, Velociraptor e para aí o Albertossauro. O Albertossauros, ele pertence a que família? O T-Rex era pequeno, era um grande predador e também tinha 10 metros. Como é que ele gostava de caçar, já que era um grande predador? Gostava de caçar com as cabeças e em grupo. Podes explicar um bocadinho isso? Gostava de caçar com as cabeças? Sim, porque eles tinham assim um género de capacete que ajudava a dar cabeçadas. Dava cabeçadas na presa, era? E depois Sim. elas caíam para o lado? Sim, outras vezes eram 2 machos que também juntavam cabeça a cabeça para... Lutarem. Sim. Agora fala-nos um bocadinho sobre o Velociraptor. Bem, ele era pequeno, chegava a uma anca do homem e também era um grande predador, como o outro. Ele tinha 3 garras, não voava, mas corria muito. Agora então, Kiko, vamos falar um pouco sobre o Tiranossauro Rex, que tu tanto gostas. Ele tinha
2 dedos aqui das patas de frente. Ele comia carne. Tem uma grande boca Sim. e muitos dentes. Sim, tinha 60 dentes. Ele caçava com os outros dinossauros. Sim. Diz qual é o dinossauro que tu gostas mais. T-Rex. A sério? Sim. Eu acho que quase todos os meninos gostam do Tiranossauro Rex. Sim, mas só uma. Diz. Eu tenho dúvidas entre o Espino e o Rex. Ah, do que tu gostas mais, é? Sim. Porquê? Bem, porque o Espino, ele ria muito, enquanto o T-Rex não corria muito. Mas, pensando melhor, o meu preferido de todos é o T-Rex. Eu sei que tu tens muitos dinossauros em casa. Quais são os dinossauros que tu tens em casa? Bem, tenho o Albertossauro, o Triceratops, E que nome tão esquisito. o Parasaurolophus, Ainda mais. o Dilophosaurus, o Baryonyx, o Brachiosauro, o Stegosauro, o Pteranodon, E tu tens um jovem, um dinossauro jovem. Sim, que é o T-Rex Júnior. Também existe o T-Rex Júnior. Sim, o T-Rex Júnior é quando é criança. O filho do Tiranossauro Rex Sim. adulto. E eu tenho aqui esse Tiranossauro Rex e tenho outro que é filho deste. Muito bem. Foi uma grande lição sobre dinossauros. Será que vamos continuar noutro podcast a falar sobre dinossauros? Será que ainda temos assunto? Sim, Isso. mais um para outro o tema. Ok. Maria Montessori foi uma grande figura do século XX na área da educação. E é interessante reconhecer que ela inicialmente dá o seu contributo como médica e cientista e só mais tarde como pedagoga. Passou mais de 40 anos a observar crianças em diferentes contextos e momentos e desta forma criou o seu método, que é sobretudo uma ajuda à vida. Trouxe um novo olhar, uma nova e transformadora perspectiva sobre as crianças. Diz-nos que são seres que nascem cheios de potencialidades, que no espaço de poucos anos são capazes de construir, de formar e consolidar todas as características da personalidade humana. Isto sem professores, sem as ajudas educacionais habituais, sozinhas e muitas vezes transpondo os obstáculos que os adultos vão criando no seu caminho. Consideramos que a educação é um dos meios aptos a elevar a humanidade, mas continua a ser baseada em conceitos antigos e não numa força renovadora e construtiva que tanto necessitamos. E esta força renovadora não é apenas alcançada pela transmissão do conhecimento, mas sim pela formação geral do próprio homem. Se queremos uma reconstrução duradoura da humanidade, o próprio homem deve ser o objetivo da educação. Ao longo dos tempos, não demos o devido valor ao período da primeira infância. A criança era um ser excluído da sociedade. E será que a situação de hoje é diferente? Sim. A vida psíquica do recém-nascido despertou grande interesse e chegou-se à conclusão que os primeiros anos na vida de um ser humano são os mais importantes para o seu desenvolvimento. Diz-nos Maria Montessori, a grandeza da personalidade humana começa com o nascimento do homem. E desta forma, é necessário que a educação comece desde o nascimento. E como educar uma criança recém-nascida? Que fazer com ela? Devemos perceber que a educação deve ser entendida como um auxílio ao desenvolvimento de poderes psíquicos inatos do ser humano. Estes poderes são a verdadeira energia construtiva, vital e dinâmica das crianças. Durante muito tempo, esta energia foi desconhecida e até reprimida, mas hoje em dia temos estudos científicos que nos dizem que é um dos mais belos tesouros humanos escondidos. Montessori ainda nos diz mais. Os 2 primeiros anos de vida abrem um novo horizonte, revelam leis da construção psíquica, até então desconhecidas. A própria criança dá-nos o dom dessa revelação. Ela apresenta-nos um tipo de psicologia completamente diferente daquela do adulto. Eis o novo caminho. É este, querida mãe, querido pai, o caminho de uma nova humanidade. É a tua criança. A tua criança que tem uma mente capaz de absorver o conhecimento e o poder de instruir-se a si mesma. Ninguém ensina a criança a falar, mas ela fala a língua dos pais. É ou não é verdade? Já observaste que a tua criança parece seguir fielmente um rigoroso programa imposto pela natureza e com uma sábia exatidão aprende a falar? Que escola conseguiria fazer um trabalho tão perfeito? No interior de toda a criança há um professor vigilante que sabe como obter os mesmos resultados de todas as crianças, em qualquer país que esteja.
Aos 3 anos de idade, a criança já lançou as bases da personalidade humana. As conquistas que alcança são tais que se pode dizer que a criança aos 3 anos já é um homem, pelas realizações que alcançou. Se compararmos a nossa capacidade de adultos com o da criança, levaremos 60 anos de trabalho duro para alcançar o que a criança alcança nos 3 primeiros anos. Sabias disto? E que aos 4 anos e meio a criança, quando é exposta ao ambiente e adulto preparado, é capaz de escrever espontaneamente e não por ser ensinada? E é este o nosso segredo de hoje. Descobri, eu, mãe Cátia, que a educação não é um professor que a dá, mas é um processo natural que ocorre espontaneamente no indivíduo humano, que não é adquirida ouvindo palavras, mas por virtude das experiências no ambiente. A tua tarefa de adulto não é falar, não é ralhar, não é dar sermões, mas sim preparar e organizar uma série de atividades de ordem prática, sensorial e cultural no ambiente em que cada criança com diferentes idades possam produzir o seu desenvolvimento e autoeducar-se com liberdade e responsabilidade. Desta forma, nasce o homem novo. Não é maravilhoso embarcar num processo de vida com este estilo, com esta forma de ser e estar? Concluo com uma passagem do livro da Mente Absorvente que escreveu Maria Montessori. Diante da criança, deixaremos de considerá-la um ser sem força, quase um recipiente vazio a ser preenchido com a nossa sabedoria, mas a sua dignidade surgirá dos nossos olhos, na medida em que a veremos como uma construtora da nossa inteligência, como o ser que, guiado por um mestre interior, trabalha incansavelmente com alegria e felicidade, seguindo um itinerário específico para a construção dessa maravilha da natureza que é o homem. Nós, adultos, só podemos ajudar o trabalho já realizado como os servos ajudam o mestre. Seremos então testemunhas do desenvolvimento da alma humana, do nascimento do homem novo, que não será vítima de eventos, mas graças à sua clareza de visão, tornar-se-á capaz de dirigir e moldar o futuro da sociedade humana. Esperamos que tenhas gostado do Pode Fazer à Vontade de hoje. Se gostaste tanto como nós, subscreve-o para receberes os novos episódios em primeira mão e segue-nos nas redes sociais. Mal podemos esperar para te voltarmos a encontrar. Seguimos juntos!